Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nessa quarta semana que se inicia, o título geral é O Caminho da Cruz. E o título da segunda-feira, A Revelação da Igreja. O versículo Romanos 12, 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Hoje e até a Tua volta, queremos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade nas nossas vidas, na vida da nossa família, na nossa casa, no lugar onde nós trabalhamos, no nosso convívio social, em todos os lugares, Senhor. Que o Teu reino seja manifesto, que a Tua vontade seja feita, e que seja feita, Senhor, através de nós. Nós queremos que o Senhor tenha total liberdade no nosso ser, para trabalhar, para nos transformar, para nos encabeçar, de modo que não seja a nossa vontade, não seja o nosso caminho, as nossas preferências, mas sim o Teu caminho, ainda que seja um caminho estreito, um caminho apertado. Nós Te seguimos, Senhor, pois é o caminho que conduz para a glória. Nesse caminho, Senhor, queremos aprender a negar nós mesmos e tomar a cruz. Por isso, Senhor, que o Senhor sempre esteja nos guiando, nos iluminando, mostrando os nossos erros, nos expondo para que nós possamos nos arrepender, nos voltar sempre na direção em que o Senhor está e que a palavra profética, a palavra que o Senhor tem nos dado, que tem nos limpado, tem nos santificado, que essa palavra seja sempre a luz que ilumina o caminho para o reino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, começamos uma nova semana. O tema dessa semana é O Caminho da Cruz e o título da segunda-feira, Revelação da Igreja. É um ponto, irmãos, que eu tenho desfrutado, é um ponto que realmente sobre o qual eu tenho meditado bastante, essa questão da revelação. É isso, irmãos, que nos coloca no caminho da edificação. Sem a revelação, irmãos, nós ficamos perdidos, sem saber a vontade de Deus. Um exemplo, irmãos, muito claro, e eu tenho tocado nesse exemplo sempre, é o do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era zeloso pela lei judaica, pelos costumes judaicos, desde muito jovem. E ele então resolveu perseguir a igreja, perseguir aqueles que invocavam o nome do Senhor. Ele achou que assim ele estaria prestando culto a Deus. Sem revelação, irmãos, nós podemos fazer coisas que são totalmente fora da vontade de Deus, mas ainda assim achar que nós estamos prestando culto a Deus. O próprio Senhor disse que haveria um tempo que as pessoas matariam os profetas, os apóstolos, achando que com isso estavam agradando a Deus. Por isso, irmãos, é que nós precisamos da revelação. E quando eu falo revelação, não estou falando de mais conhecimento. É lógico que com a revelação vem o conhecimento, mas isso está em segundo plano. Um conhecimento bíblico por si só, irmãos, ele não gera revelação. É importante, mas não gera revelação. Tem muitos ateus que eu já vi em entrevistas, falando sobre a Bíblia, às vezes até melhor que muitos cristãos, mas eles não têm revelação. Eles falam de algo que para eles é um simples livro, é simples conhecimento. A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. Uma vez que nós a tocamos com o Espírito, ela é para nós Espírito e vida. Mas se nós só tocamos com a mente, irmãos, é apenas aprendizado, é um bom aprendizado, mas fica só no aprendizado. O que o apóstolo Paulo falou para os coríntios? O saber ensoberbece, mas o amor é que edifica. Por que o amor edifica? Porque o amor procede de Deus. Deus é amor. Quando ele fala o amor, ele está falando do ágape. Então, ele quer dizer que uma vez que nós estamos ligados a Deus, tocando a Deus, recebendo de Deus, aí sim gera em nós amor para a edificação da igreja. Sem os elementos de Deus, irmãos, a igreja não é edificada. Nós somos os materiais. Quem está fazendo a obra de edificação é o Senhor.
Mas Ele está fazendo essa obra através de nós. Por isso é importante a revelação. Quando o Senhor tira os discípulos ali de Jerusalém, leva eles para Cesareia de Filipe, tirando-os daquela visão, daquela atmosfera religiosa, a primeira coisa que ele pergunta é: quem o povo diz que eu sou? O povo, irmãos, eles viam o que o Senhor estava fazendo, mas eles não tinham revelação. Veja, irmãos, a diferença. Eles estavam vendo o Senhor curar, eles estavam vendo o Senhor pregar, eles viam que o Senhor era diferente, mas, irmãos, não havia revelação da parte do Pai. E por não haver revelação, eles no máximo achavam que o Senhor era como um profeta, como Jeremias, como um dos profetas do Antigo Testamento, ou recentemente João Batista, não é? E aí o Senhor então se dirigiu aos discípulos e perguntou: e para vocês? Vocês estão comigo, vocês estão andando comigo, e quem eu sou para vocês? Veja, irmãos, essa questão da revelação é algo muito sério, porque ninguém respondeu. Quando Pedro respondeu, ele respondeu recebendo a revelação do Pai. Aí ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E imediatamente então, irmãos, o Senhor começa a revelar o seu mistério, que é a igreja, aquilo que está no seu coração. Então ele diz a Pedro: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse ponto é importante. A revelação não acontece através da carne, do sangue, das coisas materiais. Quem revela é o Pai. Hoje, amanhã, todos os dias da nossa vida, nós precisamos aprender a ir até o Senhor para haver revelação. Eu comecei falando do apóstolo Paulo e não terminei, desculpe. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele caminhava caminho de Damasco, ele então tem uma grande visão. Veja, Paulo não estava sozinho, mas apenas ele recebeu a revelação. Apenas ele ouviu o que o Senhor tinha para falar, e o que o Senhor falou. O Senhor se apresentou para ele e mostrou que ele, Paulo, era um ministro, uma testemunha. O mesmo princípio que ele fala para Pedro. Tanto Pedro quanto Paulo eram o quê? Pedras para a edificação da igreja, pedras que vivem. Voltando aqui então para Mateus 16, o Senhor diz a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, Petros no grego, que é uma pedra. Sobre esta rocha ou esta petra, aí no sentido de pedra, como se fosse uma rocha. Não é apenas uma pedra um tijolo que você move de lugar facilmente. É uma rocha como a de um leito de um rio. Então veja a diferença. Pedro, uma pedra. O Senhor era a rocha sobre a qual ele edificaria a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez ainda hoje, irmãos, as portas do inferno, as portas do Hades estejam prevalecendo. Mas a igreja está sendo edificada. Passo a passo, a igreja cresce. Fica cada vez mais parecida à imagem de Cristo. Nós já estamos no final dos tempos, por isso é tão importante nós nos voltarmos para essa palavra sobre a edificação. Para perceber, irmãos, que todos esses ataques que nós recebemos, todo esse sofrimento só vai cessar quando a igreja estiver edificada, quando o evangelho do reino estiver sendo amplamente pregado. E isso é conosco. Deus deixou isso para nós. Mas para que nós não fiquemos também perdidos, infelizmente hoje há muitos cristãos perdidos, indo atrás apenas das bênçãos materiais. Nós, irmãos, queremos a revelação de Deus, para nós também, como Paulo, sermos ministros, testemunhas, sermos essas pedras que vivem, que sabem a sua função, sabem o que estão fazendo. Agora, lógico que essa revelação não é de uma vez por todas. Deus não dá o script para a nossa vida. Não é como o cinema, você recebe ali o texto e todo o filme está descrito ali. Não. O que ele falou para o apóstolo Paulo? Que ele seria uma testemunha, um ministro, tanto das coisas que ele viu, como das que o Senhor ainda apareceria ao apóstolo Paulo. Ou seja, na nossa vida, irmãos, constantemente o Senhor quer se revelar. Por isso todos nós, com um coração humilde, um espírito pobre, quebrantado, devemos nos achegar ao Senhor
para receber revelação, para receber, para conhecer mais o Senhor, para conhecer, irmãos, aquilo que o Senhor quer, como diz o versículo, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para isso, a nossa mente, irmãos, ela tem que se transformar, se renovar. Se nós, veja Paulo, quando ele recebeu essa revelação, ele ficou cego. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha visto até então não servia mais, irmãos, a visão mudou. Nós precisamos ficar cegos para as coisas desse mundo, para assim abrir os nossos olhos para as coisas lá do alto. Então esse encargo, irmãos, é o que nós vamos ver durante todo o semestre. Estamos batendo ponto a ponto em Mateus 16, falando bastante, ruminando essa palavra. Isso é algo que tem que preencher o nosso coração, o nosso espírito. Para encerrar o dia de hoje, eu vou ler na página 59 o último parágrafo. Veja só. Nos últimos anos, Deus realizou muitos milagres. O Senhor nos mostrou que precisamos servi-lo com entusiasmo e excelência, incluindo todos os irmãos no serviço a Ele. Além disso, Ele nos encorajou a suportar uns aos outros em amor, perdoando-nos mutuamente, a fim de cultivar uma esfera de empatia no viver da igreja, sem inveja, contenda e concorrência. O Senhor nos deu ainda ferramentas maravilhosas, como a comportagem dinâmica, o ato de orar pelas pessoas e disponibilizar livros espirituais, por meio da qual milhões de vidas foram alcançadas. Pouco a pouco, toda a igreja foi envolvida nessa prática, abordando as pessoas com uma simples pergunta: posso orar por você? Essa é a maravilhosa obra do Espírito. Graças ao Senhor, o Evangelho do Reino tem sido pregado. Há também um exército de jovens santos sendo formado por meio do Avança Jovem, em que jovens, adolescentes e crianças são atraídos para lutar pelo reino dos céus. As irmãs também não ficaram de fora e passaram a cuidar de outras por intermédio da rede de cuidados. Também praticamos a rede de acolhimento, uma maneira de apacentar aqueles que se voltam ao Senhor. Ele tem confirmado sua palavra, realizando maravilhas no meio de seu povo, e muitos têm sido introduzidos no viver da igreja. Aleluia. Por que eu quis ler esse trecho, irmãos? Para realmente nós ficarmos encorajados em contatar as pessoas, em reagir a essa palavra que está sendo dispensada a nós. Porque é com a palavra profética, através da revelação que Deus vai nos dando, que nós vamos então edificar a igreja. Fazer a nossa parte na edificação da igreja. Cumprir aquilo que Deus nos determinou. Amanhã nós vamos ver um pouco mais ainda sobre Mateus 16, sobre essa experiência de Pedro e sobre a importância de nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz para assim seguir o Senhor. O título da terça-feira: Cogitar das coisas de Deus e não das dos homens. O versículo, Mateus 16, 24. Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem, queridos irmãos, o título então desta terça-feira: Cogitar das coisas de Deus e não das dos homens. Eu quero começar lendo o primeiro parágrafo da página 61. Diz o seguinte: Pedro, em seu amor natural, discordou de Jesus quando ouviu acerca dos sofrimentos pelos quais ele passaria em Jerusalém. Contudo, o Senhor o repreendeu. Vamos ler o versículo 23 de Mateus 16. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vemos aqui que para edificar a igreja não basta amar o Senhor. É necessário ser transferido do plano terreno para o plano espiritual, a fim de cogitar das coisas de Deus. Nossa intenção pode ser a melhor, mas sem essa transferência, acabamos unindo-nos a Satanás. Foi por essa razão que Jesus censurou Pedro. Então, se você almeja ser uma pedra para edificação e não uma pedra de tropeço, o caminho é mudar de plano, ser transferido para o alto, a fim de pensar como Deus pensa. Então, irmãos, aqui fica claro para nós, nessa cena que nós vemos em Mateus 16, quando Pedro, ouvindo o Senhor falar tudo que ele ia sofrer, que era necessário ele morrer, Pedro, irmãos, ele agiu de acordo com o seu natural.
Nós já falamos bastante sobre isso. Não era algo ruim aos olhos humanos, né? Esse é o grande problema do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando é mal, você olha e reprova. Mas quando é bom, quando você julga que é algo bom, principalmente aos seus olhos, aí sinal verde, pode avançar. Mas não é assim, irmãos. Deus, ele não atua simplesmente pelo certo, pelo errado. A questão é o que dá vida ao homem, o que é necessário, irmãos, para nós termos vida. E ali, como nós vemos o Senhor falando, era necessário que ele sofresse tudo isso. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida, e eu falo agora da minha experiência, quantas vezes eu não agi de acordo com o meu natural, simplesmente analisando, isso aqui é o melhor caminho, isso aqui vai ser bom, se fizer dessa forma vai ser bom. Muitas vezes, irmãos, nós damos o nosso melhor, mas nós nos esquecemos. O nosso melhor, irmãos, não serve para Deus. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós aprendamos a negar a nós mesmos para exercitar o nosso espírito. E assim, no espírito, nós vamos cogitar das coisas de Deus e não das coisas do homem. Quando nós estamos na esfera do certo e do errado, na esfera terrena, Satanás leva vantagem. Ele não vai simplesmente convencer você a fazer o que é mal. Ele vai mostrar que você pode ir por esse caminho é bom. Se você olhar o que acontece ali com Eva no Jardim do Éden, ele convenceu ela. Ele enganou ela e convenceu ela. Não, pode comer, isso aqui é bom. Ó. Deus falou que isso aqui, não é bem assim não. Quando você comer, você vai se tornar como Deus. A ideia, o plano de Deus, perdão, é que nós nos tornássemos em vida e natureza a imagem do seu filho, mas em vida e natureza. O que Satanás fez? Você está percebendo? Ele deu uma mudada, ele jogou a farinha para fazer a massa crescer, sabe? E aí ele falou, não, se você comer isso aqui, você vai ser como Deus, você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você percebeu? Parecia a melhor coisa a fazer para Eva. Antes da queda, o homem, quando eu digo homem, é homem e mulher, eles eram simples, irmãos. Mas o que faltou ali para Eva foi depender do seu espírito. Ela poderia, por exemplo, ter ido até Deus, ter questionado Deus. Olha, eu encontrei uma serpente, ela me disse assim, assim. O que muitas vezes falta para nós é ir até o Senhor. Às vezes, irmãos, nós, ou na maioria das vezes, nós simplesmente julgamos, isso aqui que é o correto, isso aqui que é o caminho certo a seguir. E nós não vamos até o Senhor. Às vezes a gente acha que tem experiência espiritual, mas na verdade é o nosso lado bom falando. O mesmo lado de Pedro que disse para o Senhor, não, Senhor, isso de modo algum vai te acontecer. Então, irmãos, o que nós precisamos é receber a palavra de Deus, estar no Espírito, com o Espírito aberto, com o coração aberto, e aí essa palavra, ela vai operando em nós, e ela vai cada vez mais, irmãos, nos limpando, tirando, como nós vemos em Efésios 5, toda a mácula, toda a ruga. Ruga é sinal de velhice, velhice espiritual. Então é a palavra, recebendo a palavra de Deus, com fé, que vai nos limpar, que vai nos transformar, e aí sim nós vamos conseguir entender a vontade de Deus. Veja, nesse trecho de Mateus 16, o Senhor falou sobre cogitar, não é? Conhecer das coisas de Deus e das coisas dos homens. Paulo fala sobre isso na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2. Veja só, a partir do versículo 11, 1 Coríntios 2, ele diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, veja, irmãos, é que nós falamos, a revelação, ela acontece no Espírito, não depende de carne e sangue, não depende do seu conhecimento, da sua experiência, depende do quanto nós estamos exercitando o Espírito na esfera celestial. Continuando o versículo 13. Disto também falamos,
não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Veja agora, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É a experiência de Pedro, irmãos. Para ele, aquilo que o Senhor falou sobre morrer, sobre sofrer, era loucura. Ele não conseguia entender. Por quê? Porque essas coisas, as coisas de Deus, se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Onde nós temos a mente de Cristo? No nosso espírito, irmãos, pois todo aquele que se une ao Senhor, 1 Coríntios 6, é um espírito com Ele. Quando nós estamos no Espírito, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos supridos de todas as nossas necessidades. Por isso o Senhor disse, nós vemos aqui também no trecho do alimento diário, por isso o Senhor, quando estava sendo tentado, Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas, irmãos, quanto nós corremos atrás do pão e quanto nós corremos atrás daquilo que procede da boca de Deus. Se nós fizermos um apanhado, um resumo do nosso dia, qual é a porcentagem de que nós corremos atrás do pão e de quando nós corremos atrás daquilo que procede da boca de Deus? Eu posso dizer, irmãos, eu ainda estou negativo nessa parte. Eu repito, irmãos, quando nós recebemos a palavra, quando nós estamos na presença de Deus, nós somos supridos de verdade com tudo aquilo que nós precisamos. Veja, eu vou ler mais um trecho, aqui na página 62 agora, terceiro parágrafo. Antes da queda, o homem vivia em total simplicidade. Como não discernia o bem e o mal, ele dependia absolutamente de Deus, que lhe satisfazia de maneira plena. Além de suprir Adão com o alimento, no cair da tarde, Deus aparecia no jardim do Éden para ter comunhão com ele, dando-lhe conhecimento e sabedoria, e satisfazendo assim sua alma e seu espírito. Costumamos dar muita atenção às necessidades de nosso corpo, mas também precisamos de suprimento para nossa alma, que por vezes é instável. A experiência de Adão no jardim do Éden revela que a palavra de Deus é capaz de suprir o homem em todas as áreas da vida. É por isso que, ao ser tentado, Jesus disse ao diabo, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Infelizmente, Eva foi enganada pela serpente, que lhe ofereceu a capacidade de conhecer o bem e o mal. Na verdade, o que a serpente ofereceu foi a possibilidade de Adão e Eva conhecerem o que era o bem e o mal em substituição à dependência total de Deus. Assim, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem perdeu sua simplicidade, deixando de lado a dependência completa de Deus. Veja, irmãos, o homem se tornou complicado. Tudo é muito complicado. E onde está, onde habita Deus com o humilde, compungido, contrito de espírito? Porque são pessoas simples. Você olha para Filadélfia, é uma igreja, irmãos, com pessoas simples, pessoas fracas, mas que recebem a palavra, guardam a palavra, não negam o nome do Senhor, pelo contrário, estão sempre dando testemunho. Então essa, aliás, deve ser a nossa experiência. Quanto mais complicado nós formos, irmãos, mais distantes nós vamos estar de Deus. É preciso simplificar as coisas. Comece invocando o nome do Senhor. Depois, aí você pode orar, ou você pode cantar, você pode ler a palavra. Não seja uma pessoa complicada. Desfrute do Senhor, exercite o seu espírito e você vai ver que as coisas... Às vezes a nossa vida é complicada porque nós somos complicados. E quando nós desfrutamos do Senhor, as coisas vão se descomplicando. As coisas vão ficando mais simples. Toda essa palavra, irmão, sobre a edificação da igreja, não é para ser uma palavra bonita, não é para ser uma bela doutrina. Isso é para o nosso viver. Se nós vivemos pelo certo e errado, pelo bem e o mal, no máximo nós vamos conseguir ser pessoas boas. Mas pessoas boas, irmãos, não são o que Deus precisa para edificar a igreja. O que Deus precisa, o que Deus busca
em João 4 está muito claro, são aqueles que o adorem, que o busquem em espírito e em verdade. Esses são materiais úteis, pedras que vivem úteis para a edificação da igreja. Então a nossa vida, irmãos, deve mudar das coisas, da busca pelas coisas terrenas para a busca daquilo que é celestial, espiritual. Você vai perceber que depois que começar a se tornar mais simples, a buscar mais, as coisas vão se descomplicando, irmãos. Eu repito, irmãos, quanto mais complicado nós formos, mais dificuldade nós vamos ter. Quanto mais simples nós formos, mais humildes nós formos, mais nós vamos desfrutar da graça de Deus, mais nós vamos entender a vontade de Deus e onde aplicá-la na nossa vida. O título da quarta-feira, a cruz é a maneira de lidar com o ego. E os versículos, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira, a cruz é a maneira de lidar com o ego. E o que é, irmãos, o ego? Nós vemos na Bíblia, principalmente a palavra eu. E quando nós falamos sobre a vida da alma, o ego, o eu, é essa personalidade que nós adquirimos após a entrada do pecado no homem. Deus fez o homem com corpo, alma e espírito, para contatar as três esferas. O corpo para contatar a esfera física, a esfera material. O espírito para tocar, para contatar a Deus, a esfera espiritual. E a alma, irmãos, é a personalidade do homem. Então a alma é formada por mente, vontade e emoção. Esse é o nosso ser. E cada pessoa, irmãos, tem uma alma diferente. Mesmo que você tenha um irmão gêmeo idêntico, que muitas vezes faça as mesmas coisas, cada alma, irmãos, é diferente da outra. Um pode ser mais sentimental, o outro pode ser mais analítico. Então o nosso ser é a nossa alma. E o que Deus queria? Queria que, então, com a nossa alma, com o nosso poder de escolha, nós o escolhêssemos. Por isso, Ele deixou tanto o caminho aberto para a árvore da vida, quanto para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não podia privar o homem de uma escolha ruim. Hoje, da mesma forma, irmãos, Deus ele não priva o homem de escolhas ruins e também não priva o homem das consequências dessas escolhas. Agora, quando o homem, enganado por Satanás, pela serpente, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí as coisas mudaram. Aí o espírito que foi feito, aliás, para tocar a Deus, ele ficou amortecido. É como se ele se fechasse. Por isso Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós recebemos o Senhor, o nosso espírito se tornou vivo novamente por causa da justiça de Deus. Então o espírito ele ficou mortificado, o corpo do homem se tornou carne e a morte entrou. Então a Bíblia mostra que o corpo então se tornou carne. E a alma, irmãos, a alma também não ficou intacta. Surgiu, com a entrada do pecado na carne, desenvolveu-se uma natureza independente, que nós conhecemos então como o ego, a vida da alma, o eu. E esse eu, essa vida da alma, irmãos, ela vive para agradar, para fazer os desejos da carne. Então é preciso diferenciar, quando nós falamos de negar a vida da alma, negar o eu, é preciso diferenciar a nossa alma da vida da alma. É na nossa vida da alma, irmãos, que nós vemos aquela figura do Behemoth, do Leviatã. Então o nosso ego, o nosso eu, é ali que está todo esse aspecto negativo, o orgulho, tudo isso vem do nosso eu, da nossa vida da alma. É uma natureza independente, irmãos. Por isso Paulo, em Romanos 7, ele fala, olha, eu quero fazer o bem, eu quero cumprir a vontade de Deus, mas não consigo. Eu faço o mal que eu não quero. E aí nós voltamos ali para Mateus 16 e nós vemos Pedro fazendo exatamente isso.
Ele mostrou ali em Mateus 16 o lado bom da sua vida da alma, do seu ego. Ele tinha um amor natural pelo Senhor e ele queria proteger o Senhor de qualquer coisa que fosse. Então ele disse, não, Senhor, de modo algum isso vai te acontecer. Irmãos, a verdade é que a nossa vida da alma, nosso ego, o nosso eu, ele é egoísta, então ele sempre vai tentar nos proteger e proteger aquilo que nós amamos. Mas nós amamos, acima de tudo, a nós mesmos. É muito interessante esse impacto da vida da alma logo quando o pecado entra. Porque veja, você vê a diferença na atitude de Adão. Quando o Senhor pergunta a Adão, quem te fez saber que você estava nu? Ele prontamente, irmãos, para se defender, ele acusa a mulher. Ele fala assim, foi a mulher, não só a mulher, o jeito que ele fala, ele acusa a mulher e ele acusa a Deus, porque ele diz, a mulher que tu me deste. É como se dissesse assim, olha, ela me fez errar, mas a culpa não é só dela, é tua, você que me deu ela. Você percebe? Essa é a vida da alma em ação. Adão também era responsável por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós, irmãos, somos responsáveis. Por mais que às vezes nós sejamos enganados, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas nós sempre tentamos colocar a culpa em outras pessoas, em outras situações. Se não fosse isso, então não teria acontecido. Se não fosse aquela pessoa, então eu não teria feito isso. Isso, irmãos, vem do quê? Do nosso ego, do nosso eu, da nossa vida da alma. Então é preciso diferenciar essa natureza independente que surgiu após a queda, esse ego, esse eu, da nossa alma. Deus não quer destruir a nossa alma, Ele quer salvar a nossa alma. O que Ele quer destruir é a nossa vida da alma, é o eu, o ego. É isso que nos atrapalha, é isso que atrapalha a edificação da igreja. Quando Paulo fala, lá em Filipenses 4, citando aquelas duas irmãs, Evódia e Sinti, que ele fala o quê? Que elas pensem concordemente no Senhor. Por quê? Porque as duas, você acha que uma queria servir o Senhor e outra não? Não, as duas queriam servir o Senhor, mas em determinado momento, o ego das duas passou à frente. Uma queria fazer a sua maneira, a outra queria fazer a sua maneira. Elas não conseguiam se coordenar, pensar juntas, ser unânimes, um de alma, um de coração e, por fim, um de espírito. Então Paulo precisou registrar isso na carta aos Filipenses. Ele estava preocupado, porque eram duas irmãs preciosas, que serviam junto com ele, que ajudaram bastante Paulo no Evangelho. E nós somos assim, irmãos. Se nós não percebermos isso, mais cedo ou mais tarde, irmãos, nós vamos acabar atrapalhando a Deus, atrapalhando a edificação. Por quê? O que o Senhor quer? Aí ele fala ali para Pedro, em Mateus 16, que todo aquele que quiser vir após ele, é preciso então negar a si mesmo, tomar a cruz e aí segui-lo. Esse negar a si mesmo é exatamente negar a vida da alma, negar o eu. Esse é o caminho para a edificação. Sem nós aprendermos as lições de cruz, as lições de negar nós mesmos, pode ser que você ache assim, eu estou ajudando bastante, eu estou, fazendo um ótimo trabalho na igreja, parece que eu estou fazendo um ótimo trabalho de edificação, mas na hora que vier o fogo, queima tudo, porque é madeira, feno e palha. Mas quando nós passamos pela cruz, negamos a nós mesmos, quando nós temos essas lições de cruz na nossa vida, irmãos, às vezes é um pouquinho só que nós fazemos, mas é consistente. Por quê? Porque é ouro, prata e pedras preciosas. Essa é a diferença. Às vezes você olha uma pessoa fazendo, olha, muita coisa, é muito volume. A hora que vem fogo, queima. Se você pega 1 quilo de ouro e 1 quilo de palha, por peso é igual, né? Mas e por volume? Você vai ver que 1 quilo de ouro, talvez um pedacinho de pedra, mas 1 quilo de palha ocupa um grande espaço. Então, irmãos, não adianta ter volume. O que Deus quer é que nós o sirvamos à sua maneira, e a maneira de Deus passa pela cruz. Nesse ponto, irmãos, eu gostaria de ler, até para ratificar tudo isso que nós temos falado, na página 63, o 3º parágrafo. Veja só. A alma humana possui 3 partes, mente, vontade e emoção. Com a mente corrompida, a alma do homem adquiriu personalidade autônoma, o ego. Por essa razão, o Senhor nos ensina que,
Para segui-lo, precisamos negar a nós mesmos, tomando a cruz. Isso está em Mateus 16, 24. Esse é o único caminho para alcançarmos o que Deus tanto almeja, a edificação da igreja. Se antes disso estejamos abertos ao trabalhar do Senhor, pois Ele quer lidar profundamente com o nosso ego. A maneira que Deus tem para lidar com o nosso ego é a cruz. O apóstolo Paulo registrou a seguinte passagem, Gálatas 2, versículos 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O sujeito oculto do verbo estou é o pronome pessoal eu, que no versículo refere-se ao ego. Jesus não morreu na cruz apenas para tirar o pecado do mundo, mas principalmente para crucificar o eu. Quando o nosso ego é crucificado, deixamos de viver sob sua influência e Cristo é quem vive em nós. Essa é a realidade no negar a vida da alma. Por isso, irmãos, aí entra no capítulo 8 de Romanos. Onde está a cruz? A cruz, a realidade da cruz está no nosso espírito. Por isso que quando nós vemos o começo ali de Romanos, nós vemos Paulo falando que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse estão em Cristo Jesus, irmãos, ele tem dois aspectos. O objetivo, quer dizer, o aspecto objetivo é a nossa santificação objetiva. Nós já fomos tirados do mundo e colocados em Cristo. Mas aí tem o aspecto subjetivo, o aspecto da nossa vida. Tudo bem, nós já fomos salvos, nós já temos Cristo como a nossa justiça, mas nós vivemos uma vida cristã de acordo, no Espírito, de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo em Cristo. Isso é importante, porque se eu digo, não, eu já estou em Cristo, mas eu continuo vivendo na esfera terrena, continuo pecando, continuo andando pelo meu natural, pela minha vida da alma. Então, irmãos, eu não estou tendo a realidade aplicada da cruz de Cristo. É isso que Paulo diz. Ele era alguém que vivia essa realidade de estar crucificado. Ele não dava, irmãos, chance para o ego, para o eu, para a vida da alma, porque ele sabia que quando ele desse esse espaço, quem sairia por essa porta, ou quem entraria por essa porta era Satanás. E ele mesmo falou para os coríntios, na segunda carta, ele disse para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não lhe ignoramos os desígnios. Os desígnios de Satanás, irmãos, visam atrapalhar a edificação da igreja. É o que o Senhor fala em João 10. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Esses são os desígnios de Satanás, irmãos. É para semear contenda, destruição. É o que ele estava tentando fazer entre os coríntios. Nós, irmãos, primeiramente, nós precisamos ver se na nossa vida nós estamos deixando o Satanás atuar. Se ele está atrapalhando a edificação da igreja através de nós. Porque às vezes nós olhamos os irmãos e falamos assim, aquele irmão está atrapalhando, aquele não sabe isso, aquele não faz isso. E não olha para nós mesmos. E aí quando nós não olhamos, irmãos, na verdade quem está saindo pela porta é Satanás. E aí o Senhor precisa dizer o quê? Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Toda vez, irmãos, que nós estamos no Espírito, nós estamos na esfera celestial. Ali, Satanás não alcança, ele não cogita, ele não entende. Mas, quando nós estamos na esfera terrenal, aí, irmãos, ele é especialista. São no mínimo aí 6.000 anos de convivência com os homens para saber exatamente como fazê-los cair na armadilha. Então não adianta nós tentarmos fugir para os lados, nós precisamos fugir para o alto, estando em Cristo e muitas vezes, irmãos, negando a nós mesmos. E o título da quinta-feira, edificar a igreja é entrar pela porta estreita. Os versículos, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Muito bem, queridos irmãos, essa quinta-feira, então, continua o encargo de nos mostrar que, para seguir ao Senhor, nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz. Do contrário, irmãos, em qualquer oportunidade, Satanás poderá aparecer e, como o Senhor mostrou a Pedro, tentar atrapalhar a edificação da igreja. O Senhor disse a Pedro, em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então ficou claro, irmãos, nesses dias que esse a si mesmo se refere ao ego, à vida da alma, ao nosso eu, que muitas vezes é rebelde a Deus. Então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, aqui a palavra vida é alma, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, se nós queremos de fato salvar a nossa alma, nós precisamos perder essa vida da alma, esse eu que precisa ser constantemente negado. Como? Exercitando o nosso espírito. Nesse ponto, eu gostaria de ler na página 65, terceiro parágrafo, que diz: com a queda, a alma humana foi corrompida, surgindo uma personalidade independente de Deus chamada ego, que precisa ser crucificada. Antes da queda, o homem tinha uma personalidade que estava totalmente conectada com Deus. Por isso, ele não agia de maneira independente de seu Criador. Vemos no Evangelho de João que Jesus, apesar de ter vontade própria, optou por fazer a vontade do Pai. Até mesmo o que Jesus ensinava não procedia dele, mas do Pai. Um servo de Deus que vive no homem natural pode achar-se bastante capaz por ter muito conhecimento bíblico. O ego tem prazer em buscar a própria glória, mas devemos tomar o exemplo de Jesus, que nada ensinava de si mesmo, mas tudo o que ensinava provinha do Pai. O Senhor tinha a própria vontade, mas submetia-se totalmente ao Pai, não buscando sua própria glória ou fama. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor ele sempre tomou o caminho apertado, a porta estreita, que é o tema, né, o título dessa quinta-feira. E quando a gente fala sobre isso, irmãos, é importante nós entendermos que isso não é uma escolha que você faz, por exemplo, eu fui salvo e quando eu fui salvo eu consagrei minha vida ao Senhor e aí eu entrei pela porta estreita e nunca mais precisei tomar essa decisão. Na verdade, irmãos, isso é algo diário. Por quê? Mesmo nós, sendo cristãos, nós ainda podemos entrar pela porta espaçosa, pela porta larga, porque esse trecho não diz respeito à salvação. Esse trecho diz respeito ao reino, senão ele não estaria incluído em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali não tem nada a ver com salvação. Ali tem a ver com o viver do povo do reino. O que quer dizer que essa questão de nós entrarmos pela porta estreita e andarmos pelo caminho apertado, isso é algo para o nosso viver, são escolhas diárias. Então eu repito, eu posso ser um cristão que não quer negar a mim mesmo, que não quer tomar cruz, que quer espaço para minha alma. Que porta eu estou utilizando nesse caso? Que caminho eu estou tomando nesse caso? Eu estou tomando o caminho espaçoso, a porta larga. Por quê? Porque eu não quero negar a mim mesmo. Nesse caso, irmãos, o que acontece? Nós não conseguimos seguir o Senhor. Vai chegar um momento em que nós vamos ter que escolher. Ou nós seguimos o Senhor e negamos a nós mesmos, ou nós abandonamos o Senhor. Em João 6, tem uma passagem, no finalzinho do capítulo 6, o capítulo 6 é um capítulo grande, tem uma passagem que mostra isso. Inicialmente o Senhor estava conversando com os religiosos, os discípulos estavam ouvindo, e ele estava falando, assim, resumindo, ele chegou um momento em que ele falou que quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele disse também, né, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Isso está nos versículos 54 a 56. O Senhor não estava sendo literal aqui, irmão. O Senhor não estava se referindo a comer a carne dele, do corpo dele, a beber o sangue do corpo dele. Não no sentido literal, certo? O que hoje nós fazemos, por exemplo, no partir do pão. Nós comemos o corpo e tomamos o sangue do Senhor, em memória do Senhor. É um testemunho. Então, isso aqui é para ser interpretado espiritualmente. Aí você percebe, irmãos, como nós precisamos da palavra de Deus e precisamos estar no Espírito para obter a revelação. Eu tenho tocado nesse ponto porque é algo que tem me impressionado muito. Para a edificação da igreja nós precisamos da revelação de Deus, irmãos, senão nós ficamos perdidos. E quando nós ficamos perdidos, a nossa tendência é fazer as coisas à nossa maneira, da maneira que nós achamos que é correto. Por isso, nunca se esqueça, irmãos, nós precisamos exercitar o nosso espírito, invocar o Senhor, orar, ler a palavra. Quando você estiver lendo a palavra, não leia simplesmente com a sua mente, exercite o seu espírito, porque é aí, nesse momento, em que você recebe a revelação do Pai. Então, aqui o Senhor falava, e em determinado momento, os próprios discípulos do Senhor, lembre-se, o Senhor não tinha só os 12 discípulos, ele tinha vários outros discípulos. Então, no versículo 60, fala assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aí no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E o que nós estamos falando? Para seguir ao Senhor, eu preciso tomar a porta estreita, o caminho apertado. Eu preciso negar a mim mesmo e tomar a cruz. Senão eu não consigo seguir o Senhor. Aqui está um grande exemplo, irmãos. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Se nós não tomarmos esse caminho, o caminho de negar nós mesmos, o caminho da porta estreita, o caminho apertado, irmãos, em determinado momento da nossa vida, nós vamos abandonar o Senhor. Por quê? Porque nós vamos nos acostumar com a porta larga, o caminho espaçoso. E aí, irmãos, quando as coisas afunilarem, nós vamos abandonar o Senhor, porque nós vamos querer continuar no mesmo caminho. E às vezes, nesse abandonar o Senhor, nós damos muita desculpa. Fala assim, não, na verdade eu não estou abandonando o Senhor, eu só estou mudando isso, mudando aquilo, indo para cá, indo para lá. Mas na verdade, o objetivo é preservar a si mesmo. O objetivo é estar num lugar onde você pode entrar pela porta espaçosa, caminhar pela porta larga, e caminhar num caminho espaçoso. Esse caminho, irmãos, conduz para as trevas e ranger de dentes, falando para o cristão. Não conduz para a glória, não conduz para a vida. O Senhor, nessa passagem, ele virou para os 12, né? E perguntou: porventura, quereis também vós outros vos retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro. Pedro, irmãos, muitas vezes ele respondia demais, né? Ele falava demais, mas muitas vezes, irmãos, ele também falava no Espírito. Então ele respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja, irmãos, o que é isso? Isso é revelação. Isso é alguém que está recebendo a palavra de Deus no Espírito. Ah, tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue. Se o Senhor está falando isso, eu preciso receber no Espírito, eu preciso abrir meu coração. Eu não posso simplesmente receber a palavra e já falar assim, não quero isso não, isso aí não é para mim, isso aí está errado. Que negócio de comer carne e beber sangue é esse? Que coisa de louco. Você percebe? Então, irmão, se nós, aí volta o que Paulo disse para os Coríntios, se nós recebemos as coisas de Deus no nosso natural, na nossa razão, na nossa mente, elas vão ser loucura para nós. Nós precisamos interpretar espiritualmente, e para isso nós precisamos estar no Espírito. E estar no Espírito, irmãos, é uma decisão em que você nega a si mesmo. Muitas vezes nega as coisas que dão prazer à sua alma. E essa decisão tem que ser feita todos os dias. Não é uma vez na vida, não, todos os dias. Essa decisão, irmãos, é o que edifica a igreja. Para finalizar, então, eu vou ler aqui na página 66, o último parágrafo.
Edificar a igreja é entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado, mas que conduz à vida. A maioria dos cristãos escolhe o caminho mais espaçoso, pois ali não há necessidade de negar a si mesmo. A vontade própria prevalece, a carne faz o que deseja e o pecado impera. Ou seja, não há restrições. A edificação da igreja é para poucos, pois é um caminho de cruz. Porém, se anelamos fazer a vontade de Deus, entrar pela porta estreita é nossa única opção. Então, não há 3, 4 portas, é 2. Ou eu estou na porta larga, caminho espaçoso, ou eu estou entrando pela porta estreita, andando no caminho apertado, seguindo ao Senhor, negando a mim mesmo, contribuindo para a edificação da igreja. E o título da sexta-feira: as provações são necessárias para a edificação. Os versículos 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, que dizem: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Muito bem, queridos irmãos, o título desta sexta-feira: as provações são necessárias para a edificação. Como nós vimos ontem, irmãos, e como o próprio título dessa semana nos diz, o caminho da cruz, é muito importante que nós entendamos que a cruz é a vontade de Deus para a nossa vida. E a cruz vem para exterminar tudo aquilo que é negativo, que ainda há de negativo em nós. Se nós queremos entrar no reino, irmãos, se nós queremos ser vencedores, o caminho a seguir é o mesmo caminho do Senhor. É um caminho de privação, é um caminho que não dá espaço para a vida da alma. É o caminho da cruz. E é muito importante, irmãos, nós entendermos essa questão de tomar a cruz. Tomar a cruz é diferente de ser crucificado. Veja um exemplo. O Senhor Jesus, durante toda a sua vida, e principalmente no final, ele tomou a cruz. Ele escolheu a vontade de Deus. Ele escolheu ir contra a sua própria vontade. Se o Senhor não quisesse tomar a cruz, ninguém poderia obrigá-lo a fazê-lo. Agora, os 2 ladrões do lado do Senhor, eles não tomaram a cruz, eles foram crucificados. Por quê? Porque eram malfeitores, eram ladrões. Então, uma coisa, irmãos, é nós, por seguirmos o Senhor, por queremos fazer a vontade de Deus, então nós escolhemos a cruz. Isso é tomar a cruz. Agora, se nós, irmãos, sofremos as consequências dos nossos atos errados, se há provações ou tribulações porque nós estamos nos comportando de forma errada, aí já não é tomar a cruz, aí é ser crucificado. O apóstolo Pedro fala sobre isso na sua epístola. No capítulo 4, a partir do versículo 12, ele começa a falar do fogo ardente. Ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então, tomar a cruz, irmãos, nos torna coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Porque nós estamos andando no caminho, seguindo o caminho do Senhor. Então esse caminho que nós estamos andando, o caminho de tomar a cruz, de exterminar as coisas negativas, principalmente a nossa vida da alma, nossa vontade própria, egoísta, tudo isso, irmãos, faz-nos participar da glória quando o Senhor voltar. Então ele continua, ele diz: se pelo nome de Cristo, versículo 14, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, olha o versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como quem se intromete em negócios de outrem. Esse é ser crucificado. Você está sofrendo por algo que você mesmo procurou. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, irmãos, tudo que está acontecendo na nossa vida, todas as provações e as tribulações, são o operar de Deus para nos levar, irmãos, no caminho do Senhor Jesus, que é o caminho que conduz à glória, que é o caminho da cruz. Nesse ponto, eu vou ler na página 67, o segundo parágrafo, a partir do segundo parágrafo. Não desanimemos quando vierem as dificuldades. Pelo contrário, exultemos. As provas são necessárias para purificar-nos, pois nosso homem natural não é confiável. Nos últimos meses passei por muito sofrimento, mas, graças ao Senhor, vejo a mão de Deus em cada circunstância. Por isso, quero encorajá-lo a não ter medo. Se você decidiu seguir o caminho que conduz à vida, passará por tribulações. Nesse momento você pode questionar: por que eu? Por que não aquela outra pessoa que nem se importa com a vontade de Deus? Mas é você quem precisa ser provado, a fim de ter a alma transformada. Dessa maneira, agregamos valor à nossa fé. Também precisamos ter em mente que o intuito de Deus, ao permitir que passemos por provações, é aprovar-nos. E se o Senhor nos permite enfrentar adversidades, Ele passa por elas conosco. Ele nos prova, mas também nos dá o livramento. Quanta misericórdia! Portanto, digo mais uma vez, não tema a tribulação, não a veja como maldição. Elas são permitidas para o seu próprio bem, a fim de fazê-lo amadurecer. Assim, você cogitará cada vez menos das coisas do homem natural e mais das coisas de Deus, tornando-se material útil para a edificação da igreja. Em Mateus, capítulo 11, irmãos, o Senhor falou: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, irmãos, nós não podemos entender errado esse versículo. Aqui a palavra esforço, na verdade, a tradução correta seria violência. Aí você pensa, então, com quem que eu tenho que ser violento? Eu tenho que ser violento com os irmãos? Com a minha família? Às vezes você pode pensar assim, eu tenho que ser violento com Satanás? Na verdade, irmãos, essa violência é para com você mesmo. Se nós temos o desejo de entrar, de ganhar o galardão, de entrar no reino, nós precisamos aprender, irmãos, a ser violentos conosco. Por quê? Porque se nós deixarmos as coisas irem empurrando com a barriga, nós não vamos entrar pela porta estreita, andar pelo caminho apertado. O que a nossa alma quer é porta larga, caminho espaçoso. E com relação à violência, veja o que o apóstolo Paulo falou. Em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Aqui, então, vem a questão da violência. Ele diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa violência, irmãos, é a violência que nós devemos ter conosco, a fim de negar nossa vida da alma e tomar a cruz. Esse esmurrar o corpo não é esmurrar físico, não é se autoflagelar, é não deixar que o nosso corpo, não deixar que a nossa vida da alma governe. Então é nos esforçar para tomar a cruz, exercitando o nosso espírito dia após dia. Se nós não agirmos com violência, com firmeza, com meta, irmãos, nós
vamos acabar passando de uma porta, da porta estreita para a porta larga e caminhando no caminho espaçoso, porque é isso que a nossa vida da alma quer. E muitas vezes as tribulações, irmãos, elas vêm nesses momentos para nos ajudar a andar por esse caminho, a tomar a cruz, esse fogo que Pedro fala, ele queima em nós essas coisas negativas, a fim de que só reste aquilo que é de Deus, ouro, prata e pedras preciosas. Hoje, irmãos, qualquer sofrimento, por pior que ele seja, não se compara à glória que nós vamos ter na volta do Senhor. Por isso, irmãos, hoje, se nós estivermos sofrendo, nós podemos ainda sofrer junto com o Senhor, sendo consolados, cuidados pelo Senhor. Por isso, vamos aproveitar qualquer que seja a oportunidade, seja em sofrimento, seja em alegria, em tristeza, enfim. Vamos, com meta, correr essa corrida. Se preciso for, esmurrar o nosso corpo, porque o nosso objetivo é o galardão, é a coroa da vida. E para isso, irmãos, nós precisamos ser violentos, porque o reino dos céus se toma por violência, mas não é violência com os outros, não. É violência conosco, não, porque o nosso principal inimigo não é nem Satanás, somos nós mesmos. Nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, é quem nos sabotamos, quem coloca tudo a perder, eu e você. Por isso, o caminho hoje para a glória é o caminho da cruz. E o título do sábado, ser equilibrado, não pensando de si mesmo além do que convém. O versículo, 1 Coríntios 12, 18. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Muito bem, queridos irmãos, o dia de hoje, o sábado, tema, o título, ser equilibrado, não pensando de si mesmo além do que convém. Isso é muito importante, irmãos, se nós estamos falando da edificação da igreja. Então eu vou começar lendo na página 69 o primeiro parágrafo, que diz: o ser humano é naturalmente individualista. Geralmente ele tem sua opinião em alta conta e sempre considera sua maneira de ver as coisas como a melhor. Essa visão distorcida de si mesmo faz com que ele se veja como alguém superior. No entanto, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos adverte a pensar sobre nós mesmos com moderação. Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A palavra moderação nesse trecho quer dizer equilíbrio. Isso significa que o homem espiritual é equilibrado. O viver da igreja é uma excelente oportunidade para adquirir essa virtude, já que servir com pessoas tão diferentes, com pontos de vista distintos dos nossos, faz-nos ter uma percepção mais equilibrada do que somos. Então, irmãos, esse ponto é importante porque se nós não tivermos uma visão clara, e se nós não tivermos uma alma já que tenha passado pelas lições de cruz diariamente, cotidianamente, nós podemos, irmãos, usurpar, até mais à frente fala sobre isso, usurpar a função dos irmãos no corpo. Você pode pensar assim, bom, eu sou bom para fazer isso, eu sou melhor que aquele irmão, então é melhor que eu faça. Deixa aquele irmão de lado. E aí Deus, irmão, deu aquela porção para aquele irmão. Então não é uma questão de eu sou bom, eu sou o melhor para fazer. É uma questão de nós entendermos, irmãos, espiritualmente, o nosso lugar no corpo, a nossa função, quando nós devemos atuar. Isso tudo, irmãos, isso é com o passar do tempo, recebendo a palavra de Deus, passando por lições de cruz, negando a vida da alma. Às vezes uma pessoa muito capacitada que se converte, ela quer abraçar tudo. Ela é uma pessoa muito capaz, muito inteligente, mas o caminho de Deus não é esse, irmãos. Deus não quer a sua capacidade natural. Veja o exemplo de Moisés. Moisés, irmãos, ele era extremamente capaz, recebeu o melhor treinamento que havia na época ali no Egito. Assim que ele se achou preparado e falou, agora é a hora, agora eu vou libertar os meus irmãos
O que aconteceu com ele, irmãos? Ele só matou uma pessoa e foi embora, fugiu, precisou viver isolado. Se nós acharmos que o nosso potencial, nossa capacidade pode edificar a igreja, irmãos, pode ajudar os irmãos, isso é uma porta aberta para Satanás matar os irmãos, na verdade, não é? Isso é uma porta aberta para prejudicar a edificação da igreja. Então, por que esse trecho está incluído nessa semana que fala do caminho da cruz? Porque realmente, irmãos, nós aprendemos isso com lições diárias de negar nós mesmos, lições de tomar a cruz. Muitas vezes você vai ver, mas isso aqui, olha, eu fazia desse jeito no mundo, dava certo, eu estou fazendo na igreja, está dando tudo errado. Por quê, irmãos? Porque Deus não quer o nosso natural. O que Deus quer, irmãos, esse trecho de Romanos, ele começa falando sobre nós sermos um sacrifício vivo. O que você espera de um sacrifício naquela época? Simplesmente que ele fique ali e morra, né? Que ele vire cinzas. É isso, irmãos, porque aí das cinzas, com a vida de ressurreição, Deus pode operar. Então, na hora que nós vamos, irmãos, servir, e aí você percebe, um irmão tá fazendo errado. Aí, irmãos, vem a questão de entender o seu lugar no corpo. Então, o alimento diário nos mostra que nós podemos sim aperfeiçoar os irmãos, ajudar os irmãos, mas nunca tomar o lugar dos irmãos. Falar, daqui, irmão, você não está sabendo fazer isso, deixa que eu faço. Isso é algo que eu acho que todos nós já fizemos, ou já passamos por isso. Por isso eu digo, é uma questão de nós aprendermos, irmãos, com o tempo, com as lições que o Senhor nos dá, negando a nós mesmos, recebendo a palavra como nós temos recebido. Isso vai nos aperfeiçoando. E aí nós podemos aperfeiçoar outros irmãos. Outro ponto muito importante no sábado é com relação ao profetizar, a palavra profética, vamos dizer assim. Aí eu vou ler na página 69, o último parágrafo. Embora no corpo haja muitos membros, todos eles seguem apenas a direção dada pela cabeça, que é Cristo. E ele concede a palavra da profecia, a palavra profética, para que seu corpo seja edificado e tenha uma direção. A versão Restauração contém a seguinte nota de rodapé em 1 Coríntios 14, 4. Profetizar é falar por Deus e manifestar Deus no falar, sob a sua revelação direta. Profetizar traz a revelação de Deus para a edificação da igreja, o corpo de Cristo. Portanto, a palavra da profecia dá direção a todos os serviços na igreja, e assim todos seguem uma só direção. Eu vou continuar lendo, irmãos, porque no dia de hoje, na verdade eu gostaria mais de ler do que de falar, porque os trechos são muito práticos. E agora eu vou ler no primeiro parágrafo da página 70. Prosseguindo, lemos em Romanos 12, 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Esses ministérios referem-se aos diversos serviços da igreja. Dentre eles podemos citar serviço de recepção, serviço de literatura, serviço de crianças, serviço de adolescentes, serviço de jovens, serviço de mulheres, serviço de homens, serviço de batismo, serviço de governança, serviço de segurança, serviço de reuniões, serviço de pregação do evangelho, central de acolhimento e rede de cuidados. Os serviços são executados por diáconos e diaconisas, os quais não os fazem de qualquer maneira, mas com dedicação e esmero. Isso é muito importante, irmãos. Não pode fazer a obra de Deus onde você esteja. Se você for designado para empilhar a cadeira, para limpar a cadeira, limpar qualquer coisa que seja, nós precisamos fazer com dedicação e esmero. Não é como às vezes nós fazemos no mundo, na nossa casa, você faz por fazer, porque tem que fazer. É preciso, irmãos, fazer exercitando o espírito, com fé, com alegria, sabendo que na verdade está fazendo para o Senhor. Jeremias nos diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se eu não me engano é Jeremias 48. Então, mas isso aqui eu sei fazer bem, isso aqui eu faço 5 minutinhos. Mas tem que ser, irmãos, no espírito, ciente de que está fazendo para Deus. Vou continuar, gostaria de ler agora na página 70 o penúltimo e o último parágrafo. Aqueles que exortam devem fazê-lo com dedicação, e quem contribui com liberalidade. Assim, o dom de ofertar deve ser exercitado com generosidade.
O viver da igreja não pode ter suas ações limitadas por escassez de recursos. Essa é a situação normal de uma igreja saudável que ouve e segue a palavra profética. Por fim, os que possuem o dom de exercer misericórdia devem fazê-lo com alegria. Na igreja deve haver alguns com o dom de prestar socorro a quem precisa. Quando ocorrem calamidades como deslizamentos, fome, desemprego, são necessários irmãos com o dom de socorrer as pessoas, não apenas para lhes oferecer um serviço assistencial, mas para que a situação delas se normalize e elas sejam úteis à edificação da igreja. Ou seja, irmãos, vocês percebem, são coisas muito práticas. São coisas que nós, às vezes você tem o dom para isso, outra pessoa não tem. Então você não pode se eximir de fazê-lo e outra pessoa também não pode entrar. Eu sei fazer isso, eu quero fazer melhor, eu sei fazer melhor do que você. Nós precisamos ter a consciência do corpo. Você não pode, ou melhor, você até pode, mas não é algo ideal. Você está com sede e vai usar o pé para pegar o copo e encher de água. Se você tem a sua mão, para que você vai usar o seu pé? Você quer levantar e ir para cá, você vai levantar e andando com as mãos, você tem os pés. Veja, irmãos, o próprio corpo, ele tem essa consciência de si mesmo. Agora, nós, enquanto igreja, precisamos ter essa consciência, porque uma coisa é o corpo universal de Cristo, falando de todas as igrejas. Outra coisa é na expressão prática, onde nós nos reunimos. Ali é a expressão da igreja. Ali é onde eu vivo a vida da igreja, onde eu vivo a vida do corpo. Muito bem, irmãos, vamos para o domingo. Domingo, o título é O Serviço que Agrada a Deus. E o versículo, Romanos 14, 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aqui, irmãos, eu quero continuar lendo, né? É como eu disse, são trechos do Alimento Diário, irmãos, que é melhor ser lido aqui do que falado por mim, porque são trechos extremamente práticos. Então veja, página 71, eu vou ler os primeiros parágrafos. Já vimos que o serviço na igreja deve ser feito com esmero e dedicação, mas o objetivo principal dos eventos realizados pelos serviços não pode ser meramente seu sucesso. Embora devam ser executados com excelência, a finalidade deles é fazer com que os envolvidos no serviço aprendam a conviver uns com os outros, negando a vida da alma com vistas à edificação da igreja. Então o ponto, irmãos, eu estou servindo aqui, por exemplo, estou servindo na segurança, então eu quero que tudo saia bem. Mas não adianta, para que tudo saia bem, que eu, por exemplo, trate mal os irmãos. Eu estou servindo na comida, ali no serviço de cozinha. Eu quero que saia tudo bem. Mas eu não posso, irmãos, porque para que saia tudo bem, começar a tratar mal aqueles que estão servindo. Sabe? Eu sei cozinhar, eu sei fazer bem. Vocês têm que fazer do meu jeito. Por quê, irmãos? Eu repito, não é um serviço que nós fazemos para nós, na nossa casa, ou no nosso comércio, aí no mundo. É algo que nós estamos fazendo para Deus. E enquanto nós servimos a Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados e nós estamos aperfeiçoando os outros. Não ache que por você ter domínio de determinada coisa, determinado serviço, um grande conhecimento, você só vai estar aperfeiçoando os outros. Muitas vezes o Espírito vai criar situações para você ser aperfeiçoado. Muito bem, vou continuar a leitura aqui, agora o segundo parágrafo. Quando servimos, somos aperfeiçoados em nossos relacionamentos. Aprendemos a amar-nos cordialmente com amor fraternal, sem hipocrisia. De nossa parte, precisa haver dedicação para cultivar esse amor sem falsidade. Em vez de lutar por posição, damos honra aos irmãos. O Senhor está observando aqueles que buscam ter esse procedimento, e no tempo oportuno os exaltará. Também aprendemos a cooperar com os demais irmãos para suprir suas necessidades e a praticar a hospitalidade. Tudo isso, irmãos, está dentro de Romanos 12. Você pode ver no Alimento Diário, está sendo marcado os versículos. Então, se você ler o capítulo de Romanos 12, que é um capítulo que começa a falar exatamente sobre servir, sobre nós, como membros do corpo, executarmos a nossa função. Você vai ver todos esses itens sendo falados. Terceiro parágrafo. Vivendo dessa maneira, nosso egoísmo será anulado, pois nos alegraremos com os que se alegram e choraremos com os que choram. Teremos empatia,
já que nos importaremos com o sentimento alheio. Da mesma forma, no trato uns com os outros, seremos humildes. O homem natural pensa de si mesmo além do que convém, e julgando-se muito sábio, é orgulhoso. Na verdade, essa percepção faz com que ele se limite ao próprio conhecimento, nunca se abrindo para aprender coisas novas. Puxa, irmãos, veja quanta riqueza, que coisas muito práticas, não é? São coisas que estão envolvidas no nosso dia a dia. Não importa o tamanho da igreja, que eu vou falar agora em quantidade de número de irmãos. Se você se dispuser para servir em qualquer serviço que tenha outras pessoas, você vai ser aperfeiçoado. E principalmente você vai aprender lições de cruz. Você vai aprender a tomar o caminho da cruz. Isso se você realmente quiser continuar seguindo o Senhor. Se não, irmãos, o que acontece? Vai haver atrito entre nós, e aí vai acontecer o que Paulo falou lá em Filipenses. Lembra quando ele fala sobre aquelas duas irmãs? Se eu não me engano, Evode e Sintique, não é? O que estava acontecendo? Paulo ele fala, elas se esforçaram comigo no evangelho, quer dizer, eram duas irmãs preciosas. Mas chegou um momento que elas estavam servindo juntas, e uma começou a pensar de uma maneira, outra começou a pensar de outra maneira. Provavelmente, para Paulo precisar escrever para os filipenses sobre isso, deve ter havido atrito. Provavelmente prejudicou a edificação da igreja, porque aí não é um atrito só das duas, envolve famílias, irmãos. Veja, o atrito não é porque as duas não querem servir ao Senhor, é porque elas querem. E aí Paulo falou, olha, vocês precisam aprender a pensar concordemente no Senhor. Como? A única maneira, irmãos, é negando a nós mesmos, tomando a cruz, vivendo no Espírito. Não há outra maneira para seguir o Senhor, senão vivendo no Espírito e negando a si mesmo. Qualquer coisa fora disso, irmãos, às vezes produz uma obra que você olha, e uma obra volumosa. Você olha e fala, puxa, olha que obra que esse irmão fez, mas é só madeira, feno e palha. Gera volume, mas vem o fogo e aí consome tudo. Então, irmãos, que essas lições práticas, quando nós formos servir, que nós possamos aprender a lidar uns com os outros. Às vezes você vai servir com uma pessoa que ela não entendeu isso ainda, ela não recebeu essa visão. Então ela faz as coisas da maneira dela, da melhor maneira, mas da maneira dela. Às vezes ela é uma pessoa mais difícil de lidar. Nesse caso, não adianta tentar consertar o irmão ou a irmã. É preciso, irmão, se voltar para o Espírito, tomar o caminho da cruz. Orar para o Senhor revelar, mostrar, às vezes para esse irmão, para essa irmã. Lógico, se possível, ajudá-lo, mas não sejamos nós, irmãos, aqueles que vão abrir a porta para Satanás entrar e estragar a edificação da igreja. E eu repito, isso nós só aprendemos com o tempo, com as lições de cruz que nós tomamos. Para encerrar, irmãos, eu vou ler aqui em página 72 o penúltimo parágrafo, que é o primeiro parágrafo da página 72. Querido leitor, tal transformação de nossa alma é necessária, pois a edificação da igreja é uma obra coletiva. Um edifício é construído a partir de materiais encontrados individualmente em lojas de construção. Todavia, quando a obra é finalizada, você percebe que a individualidade de cada material cedeu a um propósito maior: o bem-estar dos moradores daquele edifício. Essa figura nos mostra a necessidade de perder nossa individualidade em prol da edificação da igreja, o lugar de habitação de Deus. No viver da igreja não somos materiais exibidos em um showroom, onde ganhamos uma iluminação especial que destaca a nossa individualidade. Nosso propósito de estar na casa é propiciar um ambiente aprazível a Deus, o dono da casa. Considerando tudo o que desfrutamos ao longo da semana, procuremos aprofundar nossa experiência com o Senhor, negando a nós mesmos, tomando a cruz, a fim de cogitar das coisas de Deus. Ao virem tribulações, em vez de desanimar, tenhamos em mente que o desejo do Senhor é nos aprovar e nos tornar materiais úteis à edificação. Sirvamos na igreja com alegria, entusiasmo e excelência, amando uns aos outros com amor fraternal. Assim, Deus terá sua habitação e poderá voltar. Aleluia. Ou seja, irmãos, veja quantas coisas práticas, coisas do nosso viver. O Senhor Jesus, ele era extremamente equilibrado. Ele falava a palavra para os discípulos, mas logo em seguida ele descia, por exemplo, do monte, e ele ia pregar o evangelho, e ele aplicava
na prática aquelas palavras que ele havia ensinado. Por exemplo, em certa situação, eles não estavam conseguindo expelir um espírito imundo. O Senhor desceu ali e falou com eles: por que nós não estamos conseguindo? O Senhor falou: olha, essa casta precisa de jejum e oração. Onde o Senhor havia falado de jejum e oração? Mateus 6. Então você percebe, irmãos, a palavra de Deus é para ser praticada. Então o Senhor ele vai falar, mas ele vai estar junto conosco na prática, irmãos, nos serviços, na pregação do Evangelho, nos ensinando, nos aperfeiçoando e principalmente nos ensinando as lições de cruz, de negar a nós mesmos. São lições, irmãos, doloridas. Veja o apóstolo Pedro, quantas vezes ele tomou essas lições de cruz. Aquela vez em que ele teve que pescar um peixe que tinha uma moeda dentro. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali esperando. Ele ficou o tempo que Deus queria que ele ficasse para refletir, para se arrepender. E às vezes, irmãos, o Senhor faz isso conosco também. Faz a gente esperar por algo impossível, um peixe com uma moeda na boca. Para Deus nada é impossível, mas muitas vezes é para nós, irmãos, percebermos o quanto nós temos errado, para nós percebermos a graça, a misericórdia com a qual o Senhor tem nos tratado. Enfim, graças a Deus por essa semana, uma palavra muito prática, e que todos nós, irmãos, possamos seguir essa palavra, praticá-la e assim ser aperfeiçoados. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página www.igrejaemribeirãopreto.net.br/alimento-diário. Jesus é o Senhor.